Senhor Jesus. Agradeça a Deus pela bênção no mês de janeiro. Declare comigo: o meu mês de janeiro está abençoado em nome de Jesus. Eu creio na bênção de Deus sobre este primeiro mês do ano de 2021. E eu agradeço desde já pelo que Deus irá fazer no ano de janeiro, no mês de janeiro, na minha vida, neste ano, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, profeticamente, você abençoou o seu primeiro mês deste ano. Você acredita na bênção de Deus no início deste ano, na sua vida, na sua casa, na sua família. Que os seus projetos sejam todos guardados nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Muitas vezes você pode falar assim: eu vou lá para a oração, mas muitas vezes você vem e não coloca um propósito naquilo, não abre diante de Deus aquilo que é uma ansiedade no seu coração, né? E muitas vezes você não alcança porque você não consegue acreditar que Deus pode mudar aquela situação na sua vida. Por isso eu te desafio a exercer a sua fé. Escreva isto, escreva aquilo que você acha que é um grande desafio para você, aquilo que você tem visto que é uma dificuldade para você vencer. Escreva isto e todas as noites traga isto à presença do Senhor. Todas as noites apresente isto em oração. E fique firme na fé de que Deus vai conceder, de que Deus vai abençoar. E nós vamos, essas 12 noites, pedir ao Senhor. O tema que Deus colocou em meu coração, 70 vezes 7, perdoando para ser perdoado, perdoando para sermos abençoados. Quando Deus colocou este tema no meu coração, eu fiquei muito alegre e muito feliz, porque eu entendo, irmãos, que mais do que começar um ano simplesmente pedindo a Deus, nós precisamos começar um ano tendo uma reflexão muito completa, né, de tudo que nós temos na nossa vida, que tem acontecido na nossa vida espiritual, na nossa relação com Deus. Nós precisamos entender que muitas vezes, mais do que chegar na presença simplesmente de Deus e pedir, nós precisamos discutir com Deus a respeito das coisas que nós não temos visto acontecer. Por que não está acontecendo? Se nós oramos tantas vezes por tantas causas, pedindo a bênção de Deus, e tantas vezes a gente não vê respostas, se Deus é um Deus bondoso, misericordioso, pronto em atender às nossas necessidades, por que Ele não tem respondido? Por que Ele não tem ouvido nossas orações? Por isso este tema, Ele quer levar a igreja a um tempo de reflexão, para que nós possamos entender os processos da nossa vida, e possamos buscar da parte de Deus correção, ajuste nos rumos das nossas vidas, para que então nós possamos desfrutar da bênção plena e completa de Deus, porque Deus tem prazer em nos abençoar, irmãos. Deus tem alegria em nos abençoar nas mais diversas áreas das nossas vidas, mas nós precisamos entender que Deus libera sobre nós a sua bênção a partir do momento em que a nossa relação com Ele é íntima e pessoal, de uma forma em que nós venhamos entender e compreender a sua grandeza, a sua justiça, a sua bondade, o seu amor, e nós possamos então agir desta forma com relação a Deus. 70 vezes 7. Hoje e amanhã, vocês vão ter uma noção muito ampla de tudo que nós vamos ver nesses próximos 12 dias. Os temas que nós vamos trabalhar nesses próximos 12 dias é o perdão de Deus para nós, o perdão de Deus na família, na igreja, o perdão para a igreja, né? O perdão pelos pecados ocultos, o perdão pelo pecado da procrastinação, perdão pelos pecados da negligência, o perdão pelo pecado da omissão, perdão pelos pecados da nação, e o poder que há em perdoar quem nos ofende. E na 11ª noite, nós vamos ter aqui a noite do perdão. E essa noite do perdão, ela vai ser uma noite na qual você vai buscar lembrar de todas as ministrações em todos os dias que você recebeu. E você, com certeza, ao longo destes 10 dias de ministrações que você vai passar aqui, você vai identificar áreas na sua vida
que você precisa corrigir, áreas e situações na sua vida com Deus, na sua vida com o seu irmão, na sua vida com a sua família, na sua vida particular e pessoal. Você vai identificar áreas que você precisa mexer esse ano, você precisa mudar na sua vida este ano. E na 11ª noite, nós vamos ter aqui uma noite onde nós vamos ter a noite do perdão. Nessa noite, nós vamos entrar na presença de Deus em um momento gostoso de oração, onde nós vamos dobrar os nossos joelhos, nós vamos colocar diante de Deus. Por isso, nesses dias, é muito importante que você anote todas as coisas que você vai receber da parte de Deus, nas ministrações que você vai receber, para que você possa, na 11ª noite, você possa chegar aqui, você possa entrar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu consegui identificar algumas coisas que precisam ser mudadas na minha vida, que eu preciso mudar, coisas que eu preciso que realmente ser perdoado, coisas que eu preciso perdoar. E aí você vai identificar algumas coisas especiais na sua vida. E na 11ª noite, nós vamos ter um tempo todo especial na presença do Senhor, onde nós vamos derramar o nosso coração na presença do Senhor e vamos pedir a Ele que de forma sobrenatural Ele venha tratar dessas áreas das nossas vidas, Ele venha cuidar destas situações das nossas vidas e venha nos ajudar, porque nós vamos descobrir algumas coisas. Não é fácil desenvolver o perdão na sua plenitude, na sua integralidade, né? Nós muitas vezes, como quase todas as coisas que fazemos na nossa relação com Deus, muitas vezes nós somos superficiais e queremos que Deus seja integral. Sempre queremos que Deus seja integral, mas muitas vezes nós somos superficiais. Nós somos pessoas que muitas vezes não levamos tão a sério as coisas que Deus quer que nós façamos, mas queremos que Deus leve a sério tudo que nós precisamos, que nós queremos e que nós desejamos. Está na hora de nós repensarmos um pouco esta relação que temos com Deus. E foi isso que Deus colocou no meu coração para este tempo. Serão 12 noites que estaremos juntos aqui, irmãos. 12 noites que estamos entregando ao Senhor. Porque quando nós olhamos para o ano de 2020 e nós enxergamos esse ano tão difícil para toda a humanidade, um ano que trouxe tantos questionamentos, que trouxe tantas dúvidas, né? Tantos desafios. Nós, como igreja do Senhor, não podemos deixar isto passar desapercebido, de que talvez nós, como igreja, como voz do Altíssimo Deus, nesta terra, estamos falhando em alguma coisa, né? E estamos deixando de fazer alguma coisa que a igreja deveria estar fazendo, e que tem muitas vezes retido a mão de Deus sobre nossa nação, retido a mão de Deus sobre nossas famílias. Enfim, precisamos refletir. Por isso, nosso ano, ele tem esta visão, ele tem esta perspectiva, que o ano de 2021 não seja simplesmente um ano de recomeçar, ou um ano de restauração, ou um ano que tudo isso aconteça na vida da gente, tudo isso aconteça, mas mais do que tudo, que seja um ano do perdão de Deus para nós, que seja um ano em que nós venhamos aprender o maior de todos os sentimentos que está no coração de Deus, o amor que fez Deus nos perdoar de todos os nossos pecados e pagar um alto preço por isso, para nos resgatar para si. Amém, queridos? 70 vezes 7 é o tema da nossa campanha, 70 vezes 7, perdoando para sermos perdoados, perdoando para sermos abençoados. Amém? E a nossa primeira reflexão desta noite, desta primeira noite, destes 12 dias, é o perdão de Deus para nós. Tudo começa com Deus. Os princípios das bênçãos que vêm através do perdão estão diretamente ligados à grandeza de Deus. Se não compreendermos o perdão a partir de Deus, não tem como exercer esse ato de forma plena. A ponto de o perdão ser a maior fonte de bênçãos para as nossas vidas. Nós vamos descobrir que o perdão é a maior fonte de bênçãos para a vida de um cristão. Mais do que uma campanha
campanha de jejum e oração, mais do que qualquer metodologia humana que possamos praticar, o ato de perdoar, a prática do perdão é uma grande fonte de bênção para as nossas vidas. Paulo, em Romanos, no capítulo 11, ele encerra este capítulo, ou ele termina esta parte da Escritura, com um hino à misericórdia divina. Ele diz assim no versículo 33, capítulo 11 de Romanos: ó abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são insondáveis suas decisões, e incompreensíveis os seus caminhos. Com efeito, quem jamais conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu alguma coisa para ter direito à retribuição? Pois tudo é dele, por ele e para ele. A ele seja dada a glória para sempre. Amém. Precisamos entender que Deus nos perdoou sem nós sermos merecedores, sem nós entendermos ou pedirmos alguma coisa para Ele. Ele liberalmente, na sua grandeza, no seu amor, Ele espontaneamente nos deu a condição de estarmos nesta condição que estamos hoje, de sermos perdoados, de sermos resgatados e transformados por causa do seu grande amor, através do seu perdão por nós. E esse é o princípio no formato divino. Deus nos deu e nós distribuímos. Deus nos amou e nós amamos. Deus nos perdoou e nós perdoamos. Mas quase sempre a reprodução desses princípios de Deus através das nossas vidas tem sido impedidos por causa dos princípios humanos que andam na contramão da vontade de Deus. Muitas vezes nós não damos ouvido àquilo que Deus nos ensina na sua palavra a praticarmos como hábito normal nas nossas vidas como cristão, porque existem muitos outros princípios que estão atuando na nossa vida, muitas outras razões que estão imprimindo as suas vontades em nossas vidas. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos compreender na sua plenitude as coisas que pela palavra de Deus nos é dada como ensinamento para vivermos e vivermos bem. Mas quase sempre a reprodução desses princípios de Deus através das nossas vidas tem sido impedidos por causa dos princípios humanos que andam na contramão da vontade de Deus. Por exemplo, o egoísmo, a ganância, o orgulho, são dominantes na sociedade e acabam por sufocar a prática daquilo que deveríamos fazer com naturalidade como filhos de Deus, que foram resgatados e transformados para uma nova vida. Esses sentimentos estão latentes na sociedade. Esta semana nós vimos a alegria de uma nação inteira comemorando a liberdade para se fazer o aborto. Nós vimos aí o egoísmo do homem, que coloca como prioridade para a sua vida poder desfrutar do benefício de poder tolir a vida de alguém, de terminar com a vida de alguém meramente porque ele quer ser feliz, porque ele não quer ter como consequência dos seus atos inconsequentes a responsabilidade de levar adiante a vida de alguém. Por causa de todas estas coisas, nós estamos vendo que com muita naturalidade o homem vem se afastando dos princípios de Deus, e isto com certeza traz consequências sérias e graves. Nós, igreja, deveríamos andar na contramão do mundo, mas parece que estamos entrando no mesmo barco, indo para a mesma direção e tendo as mesmas atitudes. E no que diz respeito ao perdão, todos querem ser perdoados, mas quantos querem perdoar? Esse é o grande desafio que Jesus nos lançou: aprender a perdoar. E perdoar vezes sem conta. Quando ele diz para nós perdoarmos 70 vezes 7, ele está dando um padrão que está fora da condição humana de cumpri-lo, mas está dentro do padrão divino, porque precisa haver esta essência de decidir perdoar, porque perdão não é um sentimento,
e sim uma decisão a ser tomada por fé. De todos os ensinamentos que Jesus deu aos seus discípulos, o perdão era um dos temas centrais. E creio que o motivo para isso está no fato de que, se não praticarmos o perdão em nossas vidas, não conseguiremos entender em toda a sua grandeza o valor do que Deus nos deu através de Jesus Cristo e do seu sacrifício na cruz do Calvário. Se você não entende o perdão da perspectiva de Deus, você corre o risco de amanhã ou depois estar duvidando do poder que há na salvação através de Cristo Jesus, que nos perdoou de todos os nossos pecados. Perdoar sempre é o ensinamento de Jesus. Em Mateus capítulo 18, versículo 21, está registrada esta palavra, que é o fundamento desta nossa campanha. Quando Pedro chega para Jesus e lhe pergunta: quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu-lhe: não apenas 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. E após dar essa resposta ao questionamento de Pedro, Jesus lhes conta a parábola do servo cruel, que não perdoou ao seu empregado as dívidas dele, da mesma forma que ele foi perdoado pelo seu senhor, tendo em vista que a sua dívida era inúmeras vezes maior do que a do seu empregado. Mas ele não perdoou, ele não exerceu. E por isso Jesus termina esta parábola, quando ele ensina aos seus discípulos, ele termina dizendo a essência do que realmente é o perdão de Deus e como funciona e como deveria funcionar em nossas vidas. Versículo 34 do capítulo 18 diz assim: e o Senhor, indignado, mandou prendê-lo e castigá-lo, até que pagasse tudo o que devia. Do mesmo modo, o meu Pai do céu agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de todo o coração ao seu irmão. Essa é a essência. Essa é a palavra. E aqui está a essência desse ensinamento, ou desse mandamento, ou desse conselho, ou desse fundamento. Não importa como você queira tratá-lo. A verdade é que o perdão é imprescindível para a vida do cristão no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Sem perdão, não adianta ter outras liturgias. Sem aprender a essência do amor de Deus que está no perdão, não adianta você tentar agradar a Deus de outras formas. É necessário compreender isso. Aliás, Paulo nos diz aos Colossenses que o modo de viver do cristão deveria ser assim. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, revestivos de sentimentos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se for o caso de alguém ter de se lamentar com relação aos outros. Como o Senhor vos perdoou, perdoai também vós. O que você quer de Deus para a sua vida está diretamente ligado ao seu relacionamento com o seu próximo. O Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, Jesus, ele nos ensina este princípio tão primordial, tão importante do perdão. Ele começa a oração orando assim, dizendo, ensinando aos seus discípulos: orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui, até aqui, a oração do Pai Nosso, ela traz o reconhecimento da grandeza de Deus, ela traz a vontade que nós temos de que Deus seja o nosso Senhor, do senhorio de Deus sobre as nossas vidas, e o senhorio de Deus nas nossas vidas nos traz a provisão diária para as nossas vidas, mas a partir daqui o ensinamento de Jesus muda e ele começa a ensinar um princípio espiritual, porque ele começa: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
E aí ele termina, ele conclui o ensinamento dizendo: pois se perdoardes aos outros as ofensas recebidas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas ofensas. É claro que uma vez resgatados da morte, livres do pecado por causa do sacrifício de Jesus Cristo, o preço pelos nossos pecados já estão cobertos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esta é a declaração que João Batista faz quando vê Jesus vindo em sua direção. E lá em João capítulo 1, versículo 29, ele tem esta expressão, esta frase tão bendita, que diz assim: no dia seguinte, ao ver Jesus que vinha em sua direção, ele disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso o perdão não está só relacionado na fé cristã com a salvação em Cristo Jesus, mas também com a manutenção da nossa fé, porque precisamos, como João Batista, enxergar Cristo e entender que Ele nos muda, que Ele nos transforma e que Ele nos torna capaz de fazermos algumas coisas que na nossa medida muitas vezes é impossível. Muitas vezes, na nossa medida, é impossível perdoar e esquecer. É impossível perdoar e seguir em frente e continuar amando. Mas quando nós entendermos que essa transformação, ela não pode ser no padrão humano, ela precisa ser no padrão divino. Como Deus nos perdoou, nós precisamos perdoar. Então nós vamos entender que Deus, Ele espera algo, não que nós possamos fazer, mas algo que Ele fará em nossas vidas, através da sua ação, pelo seu Santo Espírito em nós. Por isso, uma vez que o coração do homem é tendencioso ao pecado, e sua natureza humana e carnal buscam viver segundo a vontade da sua carne, nós precisamos entender que precisamos lutar contra estas tendências. E isso é tão interessante porque Deus viu isso desde o início. Lá no Gênesis, quando Deus está falando com Noé, quando ele vê a humanidade decaída a ponto da sua ira se acender de tal forma que o desejo do coração de Deus era exterminar toda a humanidade, ele vai mandar o dilúvio, mas depois de tudo ele vai dizer: o coração do homem está inclinado para o mal, desde a sua infância, desde a sua adolescência. E ele então sela uma aliança com o homem, de não castigar mais o homem, e ele faz com que o homem então possa entender o processo de apresentar diante de Deus uma oferta que lhe seja agradável, como uma relação de pedir a Deus o seu perdão pelos seus pecados através de uma ação humana. Quando se coloca ali o animal que era morto no altar e o sangue que é derramado ali, então é como se nós tivéssemos ganho a condição de dizer: adquirimos o perdão de Deus. Mas isto não vai ter efeito por muito tempo, porque a maldade do homem é muito grande e ele não consegue parar de pecar, ele não consegue parar de fazer o mal, porque sua natureza está tendenciosa a isso. Mas quando vem Cristo, a transformação que Cristo faz não é mais exterior, ela é interior, ela está dentro da mente do homem, do coração do homem, e é por isso que a atitude de perdoar precisa ser explícita, precisa ser visível na vida daquele que está falando, que serve a este Deus e que vive na comunhão com esse Deus. Se desfrutarmos das grandezas do amor de Deus em sua plenitude, se nós não desfrutarmos do perdão de Deus e não entendermos o perdão de Deus, da grandeza do perdão de Deus na sua plenitude, nós não poderemos ser testemunhas fiéis dele para o mundo, e o mundo precisa encontrar o caminho para o perdão dos seus pecados. Somos nós que deveremos anunciar com a nossa vida, com a nossa prática, com as nossas atitudes, mostrar o caminho. Nós somos luz deste mundo. Como luz deste mundo, nós precisamos trazer um foco que realmente mostre para eles
qual é o caminho para o perdão dos seus pecados, qual é o caminho para a transformação das suas vidas. Mas se nós não vivermos isso, se nós não nos libertarmos das nossas mazelas e não conseguirmos desfrutar da grandeza do amor de Deus através do seu perdão, nós não conseguiremos mostrar isto. Em Romanos capítulo 10, versículo 3, disse assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Muitas vezes nós olhamos para esta frase e pensamos que isso está falando dos missionários. Não, cada um de nós somos anunciadores com as nossas vidas do que Cristo fez por nós, do que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Nas nossas práticas, das nossas relações humanas, é que mostramos o quanto Deus, pelo seu grande amor, nos alcançou e nos mudou e nos transformou. Mas se isso não acontece, como é que eles chegarão a Deus? Quantas vezes temos ouvido a expressão de que a igreja não é um lugar melhor, de que ser um cristão não é ser um homem melhor, não é ser uma mulher melhor? Quantas vezes temos ouvido este julgamento por parte da sociedade que hoje está olhando para nós e esperando com grande expectativa a manifestação dos filhos da luz. Muitos estão morrendo na fé hoje em dia porque suas orações estão vazias, por causa de não conhecerem quem é o Deus alvo de suas súplicas. Lágrimas no altar, que são mais frutos de uma ansiedade humana por coisas terrenas do que o verdadeiro desfrutar das grandezas da pessoa do Deus Altíssimo. Foi isso o que Deus se tornou para Israel, apenas um supridor de suas necessidades. Por isso Deus rejeitou Israel e os deixou à sua própria sorte. Mas quando Jesus foi revelado, ele restaurou a mensagem da esperança e do amor através da fé nele. Mas a mensagem que Jesus traz para restaurar esses sentimentos, esses princípios de Deus divinos em nossa vida, a mensagem que ele traz não é a mensagem que vocês não precisam fazer mais nada. A mensagem que ele traz é justamente uma mensagem no qual nos coloca como promotores da transformação da nossa vida através da ação de Deus. Atos capítulo 3, versículo 19 e 20 diz: agora arrependam-se e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, e então da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará Jesus Cristo que lhes foi designado. Precisamos deixar que a palavra nos esclareça, irmãos. Em Lucas capítulo 24, Jesus está mais uma vez ensinando ao povo e ele diz: abriu-lhes então a inteligência para compreenderem as Escrituras. E ele lhes disse: assim está escrito, que o Cristo devia sofrer e ao terceiro dia ressuscitar dos mortos, e que em seu nome se pregariam a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E ele termina dizendo: e vós serão as testemunhas destas coisas. Nós somos aqueles que devemos falar do perdão de Deus, mas muitas vezes não conseguimos falar porque nós não estamos praticando este hábito de perdoar. E assim como Jesus naquela parábola que ele diz aos seus discípulos, na parábola do servo mau, ele diz: olha, se você não perdoar como você foi perdoado, da mesma forma não adianta, porque não haverá como eles crerem, você não estará pregando para eles o evangelho verdadeiro e genuíno. Não adianta você pregar simplesmente para as pessoas que Jesus pode mudar a situação financeira delas ou pode curar. Tudo isso Jesus pode fazer, mas as pessoas precisam enxergar algo a mais de Deus na sua vida. O perdão está no centro da fé em Cristo Jesus.
Por isso ele não deve somente ser aceito como uma legalidade, mas ele precisa ser celebrado como a maior de todas as dádivas de Deus para nós. O perdão deve ser praticado de forma horizontal, uns para com os outros, e da mesma forma que tem sido praticado da forma vertical de Deus para conosco. Precisamos entender esta essência. Nesses próximos dias precisamos praticar mais isto. Vamos entrar em 12 noites que nós cremos que Deus vai lançar luz para o ano de 2020 sobre nossas vidas, sobre a vida da nossa igreja, sobre nossas famílias, sobre nossos projetos. Mas como é que Deus está enxergando a nossa condição neste momento? O que é que Deus tem vislumbrado nas nossas vidas? Quais são as atitudes que temos com relação aos nossos irmãos, ao nosso próximo? Qual é a relação que temos com relação às coisas que nos aconteceram e que muitas vezes fizeram até mesmo nós, no nosso coração, colocarmos o amor de Deus em xeque-mate? Será que não precisamos pedir perdão de nada? Será que só podemos entrar 12 noites na presença de Deus e lançar sobre eles as nossas listas de pedidos? Será que só precisamos exercer a nossa fé para declarar que nós cremos profeticamente que Deus vai fazer? Será que não está na hora de nós pararmos diante da presença do Senhor e dizer: Senhor, será que realmente existe condição de o Senhor fazer? Ou nós temos negligenciado os teus mandamentos? Temos negligenciado a sua palavra? Temos negligenciado aquilo que tu nos tem dado como ordenança? 70 vezes 7 não é só um número aleatório. Jesus não soltava palavras ao vento. Ele é o verbo vivo. Ele é a palavra encarnada. Tudo nele tem a ver com o propósito de Deus. Tudo nele tem a ver com o amor de Deus. Tudo nele tem a ver com o poder de Deus. 70 vezes 7 é a ação mais plena de Deus na vida de alguém que abraçou a fé em Jesus Cristo. 70 vezes 7 é a plenitude de Deus para uma humanidade que não consegue se libertar dos seus sentimentos corrompidos e falidos, de ódio, egoísmo, avareza, ingratidão e tantos outros que levam a ser a geração que se gaba, esta geração que se gaba de ser a mais conectada de todos os tempos, mas também é a geração mais vazia e solitária de todas as épocas, onde nada consegue preencher os vazios nas almas, que eles buscam freneticamente preencher com um pouco mais de adrenalina nos fúteis prazeres da carne, para aplacar essa angústia que constantemente bate no peito deles. Mas Jesus declara em João capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele nos chama, em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. É sobre isso que iremos tratar nessas 12 noites de clamor. Sobre o que Deus fez por nós e como essa graça nos alcançou e nos transformou. O que o perdão de Deus fez por nós. O que o perdão de Deus fez em nós. E o que o perdão de Deus fará através de nós. Temos que exercer o conhecimento da plenitude e da grandeza de Deus. E uma das coisas que nos revelará a Deus, na sua plenitude,
é quando você começar a enxergar na sua atitude uma atitude proativa de perdão, de perdoar. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre esses processos de perdoar, de perdão, para que nós possamos estar atentos a essas coisas que deveriam ser notadas, mas que muitas vezes estão apagadas e ofuscadas na vida de um cristão. Eu quero orar com você. Se você ainda não se sentiu perdoado dos seus pecados, se você ainda não se sentiu liberto dos seus pecados, eu quero nesta noite orar com você e pedir, te dizer: Deus já tem perdoado todos os seus pecados. Deus já tem perdoado todas as suas iniquidades. Em Jesus Cristo você recebeu o perdão completo. Você já é livre do pecado. Você já está resgatado dos males. Agora, se ainda assim você não tem desfrutado da paz no seu coração, da paz, da alegria, da tranquilidade que a relação com Deus deveria te dar, está na hora de você rever os seus processos na sua vida como cristão, porque a parte de Deus está plena, está feita, está completa, perfeita. O Cordeiro de Deus, Ele tirou o pecado do mundo, Ele cumpriu o seu propósito, Ele alcançou as nossas vidas. Mas agora, para que nós possamos desfrutar desta tão grande bênção que nos foi dada, nós precisamos viver esta experiência na sua plenitude, vendo em nós e através de nós esta ação divina, esta ação da parte de Deus, que nos ajuda a superar as grandes barreiras dos relacionamentos, as grandes barreiras que estão impostas a nós, no que diz respeito a amar o nosso próximo, a amar o nosso irmão, a amar até mesmo quem nos odeia e quem nos faz o mal. Mas não, estamos tão embebecidos nesta mentalidade humana de sermos dignos e termos razão em tudo, que a maioria das vezes nós esquecemos que nós precisamos exercer a bondade, a misericórdia e o amor, porque estas são, na verdade, as características de um homem e de uma mulher que conheceu a Deus e que foi transformado por Ele. Eu quero orar com vocês nesta noite e pedir a bênção de Deus. Eu vou pedir que o pastor Rubens, pastor Wagner, pastor Valnei se coloquem aqui na frente. Nós vamos estar orando por todos vocês nesta noite. Esta oração final, gostaria que você viesse pensando nesta meditação desta noite, dizendo: Senhor, se eu não tenho praticado, Senhor, o seu perdão com relação ao meu irmão, se eu não tenho desfrutado da paz no meu coração, porque, Senhor, Tu me perdoastes, mas eu ainda não me sinto perdoado, se eu não tenho conseguido, Senhor meu Deus, usufruir da liberdade que o Teu perdão trouxe para mim, me libertou do pecado, esta noite eu quero rever os processos da minha vida, as minhas atitudes. Será que eu, Senhor, tenho exercido com o meu próximo o perdão da mesma forma que Tu tens exercido comigo? É por isso que muitas vezes não estamos conseguindo agir, irmãos, de uma forma, com uma autoridade espiritual que mova a mão de Deus. Por isso que muitas vezes nossas orações estão vazias. Por isso que muitas vezes nossos clamores não conseguem mais trazer convicção, esperança no nosso coração.
porque nós estamos simplesmente praticando um evangelho que não está muito relacionado com o amor que Deus praticou para com as nossas vidas. Ele disse: se perdoares o seu irmão como Deus te perdoou, como o Senhor te perdoou, então o Senhor também irá vir, irá liberar sobre a sua vida a paz, a tranquilidade, a certeza, a convicção que muitas vezes está faltando ao seu coração. Quero que você entenda isto, porque nós olhamos para um ano de 2020, com toda esta pandemia, né? E muitos de nós estamos falando, isto é o peso da mão sobre a humanidade, é o peso da mão de Deus sobre a humanidade. Mas quando Deus teve um momento na história da humanidade, em que Deus via a humanidade crescer na sua maldade, na sua corrupção, e aí Salomão, o grande rei, fez um lugar para que Deus pudesse ali se manifestar no meio do povo, que Deus pudesse se manifestar através do seu povo. E aí quando Deus vai confirmar que Ele vai se manifestar, o que Ele diz para aquele povo? Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei e sararei a sua terra. Igreja amada, será que São Paulo não está precisando de uma igreja que esteja realmente consciente que precisa exercer mais de algumas práticas que fazem parte do caráter de Deus do que simplesmente das liturgias dos nossos cultos? Será que não estamos precisando abrir mais a nossa boca? No sábado que vem, nós iremos ter aqui uma noite na qual nós vamos pedir a Deus o perdão pelo pecado das nossas nações, pelo pecado da nação. Este é um papel da igreja. O povo que tem que se escalpelar mesmo são todos uns pecadores, infiéis, mas nós temos que entrar na presença de Deus. Como igreja, como povo do Senhor que tem acesso a Deus, nós precisamos entrar na presença de Deus e pedir que Deus tenha misericórdia desta nação. Nós precisamos fazer isso. Nesta noite você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui com esses propósitos. E quando você vier à frente, eu quero que você venha crendo que Deus vai gerar a partir do reconhecimento das várias áreas da sua vida que você vai compreender, que você precisa melhorar, que você precisa buscar mudança, transformação. E Deus vai assistir isso. E Deus vai liberar sobre a sua vida a bênção que Ele dá sobre nós, para aqueles que observam os seus mandamentos, para aqueles que realmente querem viver segundo os seus mandamentos e os seus propósitos. Então que você possa crer que na correção dos seus rumos, na correção das suas atitudes, Deus vai liberar sobre todas as demais áreas das vossas vidas a bênção dEle. Assim como Ele diz: buscai primeiro o reino, o meu reino e a minha justiça, e creia, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Venha com esse teu coração nesta noite sobre esta reflexão, dizendo: Senhor, eu quero descobrir o caminho do seu perdão,